Bem-vindo para mais um tutorial. Sou César e nesta aula será apresentado como criar a paginação utilizando PHP e JavaScript. E o que será implementado é o seguinte: eu tenho este listar que implementei na aula anterior e neste listar eu implemento a paginação. O usuário consegue navegar, seja duas páginas antes e duas páginas posteriores. Também posso ir para a primeira página ou ir para a última página. O conteúdo é carregado de forma dinâmica, sem dar o refresh na página. Então, bora implementar esta paginação utilizando PHP e JavaScript. Para começar, será utilizado o servidor local WAMP Server. Start o servidor e em seguida pega o código-fonte da aula anterior. Abaixo há o link para você acessar a playlist completa, incluindo a aula anterior. Pego o código-fonte da aula anterior, coloco dentro do WAMP Server, em seguida no diretório Celk, conforme eu apresentei na aula anterior. Abro no editor, sendo no editor Visual Studio Code, e tenho os arquivos da aula anterior. Também abro no navegador, só posso abrir no navegador desde que eu tenha startado o WAMP Server, e também eu acesso o diretório Celk. Acessando no navegador, eu tenho o resultado da aula anterior. Eu quero implementar a paginação. Para implementar a paginação, retorno no código, em seguida venho no arquivo index e a paginação será implementada no seguinte local, abaixo desta div. Então, significa que este conteúdo que está neste local, eu preciso transferir para o list neste local, dentro da variável dados. É isso que primeiro será realizado. Pego toda essa instrução até o tbore, recorto, venho no list e colo dentro desta variável dados. Somente substituo o aspas duplo pelo aspas simples internamente, porque o aspas duplo está ao redor do texto. Abro aspas duplo e finalizo. Internamente eu preciso colocar o aspas simples. Só idento um pouco o código para conseguir visualizar melhor neste formato. Ok? Agora falta o seguinte. Falta essa parte do tbore da parte inferior. Recorto, em seguida colo abaixo do while, crio a variável dados, em seguida utilizo o operador de atribuição. Caso você não saiba o que é um operador de atribuição, isso eu apresento no curso de PHP Developer. Abaixo há o link para você ver mais detalhes do curso, ok? Coloquei neste local, em seguida aqui eu preciso criar uma tag spam para conseguir setar o valor através do JavaScript. Uma tag spam, o atributo class e o seletor listar usuários. É este seletor que vai receber os dados que o JavaScript enviar. É este seletor, é do tipo class. Importante, se é do tipo class, venho no JavaScript, no custom, ao invés de utilizar a tag tbore, coloco o ponto porque é um class e em seguida listar o usuário. Conferir como que está ficando, dou um Ctrl F5, mesmo resultado. Mas agora eu consigo colocar abaixo desta div, consigo implementar a paginação. Para implementar a paginação, eu preciso enviar em qual página o usuário está. Então, por padrão, venho no arquivo custom. Por padrão, quando carregar a página, esta página, o usuário acessa esta página, ele carrega a primeira página. Recebo aqui como parâmetro, chamo esta função e passo como parâmetro o número. E este número vai ser o número da página. Estou recebendo como parâmetro, quero passar para o listar. Como que eu passo? Eu passo pela URL, ponto de interrogação, em seguida o nome que você quiser da variável, pode atribuir o nome que você quiser, mas no destino também recebe o mesmo nome. Pego este parâmetro, é um JavaScript, então concateno, concatenar significa juntar, mais página. Estou passando como parâmetro. Primeiro, confiro se está funcionando, dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, funcionou corretamente, e para receber este valor página no listar,
venho no listar na parte superior. Se ele está vindo pela URL, então é um get, preciso utilizar o get. Filter, underline, input, em seguida input get, pois vem pela URL, então é pelo método get. Qual é o nome? O nome da variável é página, coloco aqui página, depois indico que será um inteiro, filter, underline, sanitize, number, int, é um inteiro. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome cifrão página. Posso pegar este valor, página, esta variável, e só retornar para conferir. Depois, ações, eu coloco o traço e a variável página. Será que eu recebo esse número 1, este valor? Conferir, atualizo, ações e em seguida o número 1. O número 1 refere-se ao valor que está dentro desta variável. Esta variável está recebendo o que vem pela URL e quem está enviando o valor pela URL é dentro do custom no JavaScript. Estou enviando, quando eu faço a requisição para este arquivo, envio uma variável página e esta variável página possui o valor que está dentro desta variável, sendo o parâmetro que eu estou recebendo na função. A função recebe este parâmetro. E quando o usuário carregar a página, executa este arquivo. Ao executar, chama a função listar usuário e passa como parâmetro 1, indicando que o usuário está na página 1. Estou listando em relação à página 1, mas aqui eu estou limitando a 10 para trazer somente 10, mas eu quero limitar através da paginação. Primeiro eu verifico se for diferente de empty, quem for diferente de vazio, a variável página, então significa que existe o ID sendo o número da página. Se existir o número da página, acessa essa instrução. Se não, else, acessa essa outra instrução. E nesta outra instrução eu quero retornar um alerta. Pesquiso pelo Bootstrap, pois eu estou utilizando o framework Bootstrap para implementar o layout. Pesquisei pelo Bootstrap, abro o site, venho na documentação e pesquiso pelo alerta. Abro a documentação do alerta, eu tenho o exemplo. Quero este do erro, sendo o danger, esse daqui. Simplesmente copio e no else eu dou um echo, em seguida coloco a instrução, só substituo aspas duplo pelo aspas simples e junto tudo em uma única linha. A div também finalizo na mesma linha. Internamente não será esta frase, eu coloco sendo um erro e em seguida nenhum usuário encontrado. Posso testar se está funcionando, confiro, atualizo, listou corretamente, mas eu inverto. Se for vazia, eu só inverti para ele conseguir acessar este else, só retirei a negação. Conferir, atualizo, erro, nenhum usuário encontrado. Exatamente era isso que eu queria. Dou um Ctrl Z para negar, se for diferente de vazio, lista os usuários. Mas eu tenho o número da página. Agora eu posso calcular o início da visualização. Sempre tenha o hábito de comentar para que serve a instrução. Aqui, assim fica mais fácil. Quando você retornar para a instrução, é só ler a documentação que você vai compreender. Por exemplo, qual é a quantidade de usuário que eu quero por página? Quantidade result underline pg. No máximo 10 registros. O ideal é 40 registros, mas eu coloco 10 porque é a quantidade que apresenta em uma única página. Em uma única página eu consigo visualizar os 10 e também consigo visualizar provavelmente a paginação. Caso eu tenha que diminuir, depois eu altero. Quantidade de registro por página. Eu já tenho em qual página o usuário está. Tenho a quantidade de resultado. Preciso realizar o cálculo. Primeiro, pego em qual página o usuário está, multiplico pela quantidade de resultado por página e depois eu preciso subtrair a quantidade de resultado página. Para vocês compreenderem melhor, imagine, você está na página 2. Página 2, multiplico quantidade de resultado por página, 10.
Eu estou na página 10, então vai ser 2, 10, 20. Ele vai começar a partir do 20, mas não é o correto. Seria o correto começar a partir do 10. Então, por isso que eu preciso reduzir. Ou 1, estou na página 1. 1 vezes 10 dá 10. Ao invés de começar do registro 1, vai começar a partir do 10. Não é o correto. Por isso que eu preciso subtrair menos 10. Desta forma, eu começo do registro 0, sendo do registro 1. Por isso que eu preciso colocar menos a quantidade. Atribuo o valor deste cálculo para uma variável com o nome de início. E essa variável início posso utilizar na query. Ao invés de eu colocar o limit 10, eu faço o seguinte nesta query. Primeiro, order by, eu quero que ordene pela coluna ID da forma desk, trazer o registro mais recente por primeiro e o registro mais antigo por último. Depois eu tenho a variável, não é a variável, primeiro é o limit, preciso colocar o limit, e neste limit indico o início, a partir de qual registro que deve retornar, depois é a quantidade de registros, sendo esta variável. Coloco neste local a quantidade. Confiro se realmente vai funcionar, atualizo, retornou o registro mais recente por primeiro. 3009, 3008, 3007 são os registros mais recentes. Inclusive, eu posso acessar este arquivo list direto na URL, só para conferir se realmente está funcionando. List, depois list.php, preciso enviar, conferir no JavaScript, estou enviando página e o número da página. Isso que eu preciso enviar, só tem 2 pontos de interrogação. Estou na página 1, listou 3009 até 3000. Estou na página 2, conferir 2.999, porque o anterior era 3.000, agora é 2.999. Se o usuário estiver na página 3, 2.989 e assim por diante. Estou na página 3, inclusive estou imprimindo o valor exato. Então, está funcionando essa parte para buscar os registros. Falta implementar a parte para o usuário poder navegar entre as paginação neste listar o usuário. Para isso, retorno no Bootstrap, pesquiso por paginação, está aqui, pagination, e tem um exemplo. Descer um pouco, não é este exemplo que eu quero, esse não, descer um pouco mais para ver o exemplo que eu quero. Eu quero esse daqui, este exemplo que ele já está centralizado. Ele está indicando que é uma nave, um menu para poder navegar, esse atributo para auxiliar em dispositivos com acessibilidade. Depois tem o paginação, seletor para personalizar a paginação, Justify Content para centralizar, centralizou a paginação, centralizou no centro. Desativado, esse primeiro está desativado, eu não utilizo esse desativado, mas posso copiar toda essa instrução. Copiei toda ela e colo antes do eco neste local. Então, neste local, posso fazer o seguinte. Eu crio a variável dados, esta variável dados, abro aspas simples, colo toda a instrução que eu havia copiado relacionada à paginação, deixo assim mesmo, só para conferir. Falta colocar o operador de atribuição. Conferir, eu tenho a paginação na parte inferior. Exato, o layout já está aqui, somente falta implementar a regra. Para implementar a regra, eu faço o seguinte. Crio uma query sendo select, selecione, em seguida count para contar. Caso você não saiba como utilizar a função count, abaixo há um link para você acessar uma aula no qual eu explico como utilizar o count para contar. Utilizo a coluna ID como referência, atribuo um apelido, um alias. Caso você queira saber mais sobre como trabalhar com alias, eu apresento no curso de PHP Developer, também link disponível abaixo do vídeo. Eu quero contar a quantidade de usuários que eu tenho na tabela.
confiro, é nessa tabela usuários. Caso eu clique para visualizar, eu tenho 3.009 registros. É esse número que eu quero retornar. Eu criei a query, atribuo a query para uma variável query_pg, também coloco um comentário, o que eu estou fazendo aqui, paginação, em seguida somar a quantidade de usuários. Antes de ir para a próxima instrução, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. E esta query eu preciso preparar. Primeiro eu pego a variável cone, que possui a conexão, prepare para preparar a query que está dentro da variável query_pg, página, e atribuo resultado para uma variável result_pg. Preciso executar a query, pego o result e em seguida execute. Para executar é uma função, não esquecer de abrir e fechar o parênteses. Preciso ler o resultado e, em função de ser um único registro, não preciso utilizar o while. Quando eu ler o resultado, atribuo para a variável linha página. Quero ler o resultado que está dentro da variável result_page. Para ler, utilizo o fetch, em seguida PDO, fetch a source para poder imprimir o valor através da coluna. Eu tenho a quantidade de registros. Agora eu preciso calcular a quantidade de páginas. Crio um comentário, então primeiro quantidade de páginas, assim eu consigo facilmente identificar para que serve esta instrução. Eu pego o valor que está dentro da variável linha página e utilizo o que está no alias num result, que possui a quantidade de registros que eu tenho no banco de dados, quantos usuários. Em seguida, divido por quantidade de resultado por página. Imagine a seguinte situação: qual é a quantidade de resultado que eu tenho? O total de resultado é 3.009 que eu tenho no banco de dados. Posso colocar 3.000 para ser mais fácil realizar o cálculo. Eu divido a quantidade de resultado por página, no máximo 10 registros. Isso será 30 páginas? Não, 30 seria se houvesse 300 registros. É 3.000 registros, então são 300 páginas. Essa é a quantidade de páginas, 300 páginas. Eu tenho 309, então o total é 301 páginas. Esse cálculo. Ok? Depois que eu realizar o cálculo, eu atribuo para uma variável quantidade resultado por página, quantidade página. Mas aqui eu tenho um problema, porque vamos ver se eu consigo apresentar para vocês. Eu coloco simplesmente aqui um echo na variável cifrão quantidade página. Eu tento simular para apresentar para vocês. Vamos ver se eu consigo. Acesso aqui através do PHP, atualizo 300 páginas, 9. Existe a página 300,9? Não, não existe a página 300,9. Existe a página 301. Eu preciso arredondar o valor. Como que eu faço isso? É complicado? Sim, é um pouco complicado. Você simplesmente utiliza esta função do PHP. Não, é muito simples, não é complicado. Utiliza esta função, confiro, página 301. Sempre arredonda para cima e não para baixo. Ok, eu já tenho a quantidade de página. Se a quantidade de página está dentro desta variável, eu posso colocar aqui na última página que isso aqui é a quantidade. Eu faço o seguinte, isso aqui eu recorto, posso fazer, vamos ver, eu pego isso daqui, depois eu posso juntar neste local, aqui eu finalizo, ponto e vírgula, aqui também finalizo, é aspas simples, não aspas duplo, é aspas simples, então aqui também é aspas simples, ok. Depois eu tenho aqui novamente aspas simples, finalizo aspas simples, aqui novamente, preciso finalizar, é colar a variável, em seguida aspas simples, finalizo,
A mesma coisa aqui, aspas simples, finalizo. Isso aqui eu posso juntar tudo em uma única linha para ser mais fácil de visualizar. Tem o L também, junto. O L aqui na parte inferior eu colo, só faltou aqui finalizar. O L, aspas simples, junto com a nave neste formato. Não preciso deste aspas simples. Falta aqui em relação a UL. Esse UL posso recortar e colocar junto nesse da parte superior. E neste local, juntar assim. Observem que cada linha está sendo atribuída para a variável dados. É somente isso que eu alterei. Por que eu alterei neste formato? Eu já tenho o número da última página, sendo a quantidade. Altero a palavra, então aqui será a palavra última página. No link, neste link, no momento eu coloco a variável. Então, fecho aspas simples e em seguida abro novamente e imprimo somente a quantidade. Ou, para vocês verem, também posso fazer isso daqui. Colar depois da palavra última. Conferir se eu tenho. Isso é aqui mesmo, eu posso ver. A última página é 301, exato. É o 301, era o mesmo valor que eu tenho neste local. Então, significa que eu tenho a página. Eu altero somente, ao invés de eu imprimir o número 301 neste local, não preciso mais, eu só queria apresentar para vocês. E neste link eu faço o seguinte, coloco hashtag, não redirecione para nenhum local. Quando o usuário clicar neste última página, neste link, chame esta função, listar o usuário e passe como parâmetro, sendo esse número 301. Isso que eu quero fazer. Tenho a tag A neste local, depois do href, eu indico que quando o usuário clicar, um clique, ao clicar, chame uma função. O nome da função é a seguinte, só coloco aspas duplo, o nome da função é listar o usuário. Falta aqui copiar, eu copio para não ter erro. Listar o usuário é o nome da função, fecho aspas duplo, e quando eu chamar esta função, eu preciso passar como parâmetro quantidade. Eu faço o seguinte aqui, altero, ao invés de colocar aspas simples, ao redor eu coloco aspas duplo e internamente eu coloco aspas simples, assim, porque desta forma, colocando ao redor o aspas duplo, eu consigo colocar a variável, posso imprimir diretamente a variável quantidade, eu não preciso ficar abrindo e fechando aspas duplo. Conferir como que está ficando, última página. Se eu clicar aqui em última página, legal, eu já acessei a última página, não tem mais, estou na página 301. Inclusive, posso imprimir agora na qual página o usuário está. O usuário está, deve ser impresso neste local, no centro, nesse daqui, que eu quero imprimir que o usuário está. Ao invés de colocar o aspas simples ao redor, a mesma coisa, substituo pelo aspas simples e internamente que eu substituo pelo aspas simples. Ao redor eu coloco aspas duplo e indico que o usuário está em qual página. Eu tenho esta variável página, que indica em qual página o usuário está? Sim, é ela que indica em qual página o usuário vai estar. Página, ok, deve carregar corretamente, confiro, venho em última página, o usuário está na página 301. Legal, funcionou corretamente em relação à parte indicando em qual página o usuário está. Preciso também implementar para poder redirecionar para a primeira página. Neste local não é preview, é primeira. Coloco em relação à primeira, mesma coisa, um clique. E neste um clique, pego este como exemplo e colo depois neste local. Um clique, sim, é neste local mesmo. Só preciso retirar o desativado e altero. Ao redor eu coloco aspas duplo e internamente que eu coloco aspas simples. Neste local substituo pelo
aspas simples. Quantidade não é quantidade. Aqui eu preciso colocar que o usuário está na página 1. Conferir, atualizo, última página, exato, 301. Primeira página, redirecionou para a primeira. Somente aqui está faltando o href. Copio este href e acrescento dentro da tag A neste local, depois que eu abrir a tag. Confiro, primeira. Porque eu coloquei o href para ele apresentar o cursor. Primeira página, última página. Primeira, estou na página 1, última, 301. Eu quero que isso aqui fique da cor azul, conforme está na documentação. Eu tenho algum exemplo? Exato, esse ativo está aqui. Pego o nome do seletor e acrescento, devo acrescentar dentro da tag li no atributo class, indico ativo. Não é esse daqui. É esse daqui, página, é neste local. Em qual página o usuário está? O usuário está na página 1, deixou pré-selecionado, está desta cor, estou na última 301. Mas eu quero essa parte para poder apresentar uma anterior e depois uma posterior. Como que eu faço isso? Eu preciso criar um for. Listar usuário é aqui, neste local. Crio um for, começo o for, preciso colocar o valor de inicialização, sendo página underline anterior em relação à página que o usuário está. Esta variável recebe a página que o usuário está tentando carregar, menos o máximo de link. Eu preciso criar uma variável, o máximo de link que eu quero, se eu quero 1, 2 ou 3. Acrescento neste local, então, uma variável max underline link, o máximo de link que eu quero, eu coloco 2, no máximo 2 link. Haverá 2 link antes e 2 link depois. Atualmente só tem 1. Mas eu quero 2. Utilizo esta variável max link e depois da inicialização eu tenho a condição, que é verificado, página anterior. Se página anterior for menor ou igual cifrão página menos 1, caso você não saiba como utilizar for, também eu abordo no curso de PHP Developer, e acrescento depois o incremento, mais operador de incremento para incrementar. E dentro deste for, posso pegar agora esta variável dados, que está imprimindo dados, e indico página anterior. Primeiro pego página anterior, posso imprimir, conferir se ele vai imprimir corretamente. Atualizo, primeira página, venho na última, não imprimiu, então eu tenho alguma coisa errada. Página anterior igual página menos o max link, o máximo de link, página anterior menor que página anterior. Não, aqui não é página anterior, aqui é página. Agora sim, posso conferir, confiro. Ao invés dele imprimir o valor que a variável possui, ele imprimiu a variável com uma string, porque está dentro do aspas simples. Eu substituo pelo aspas duplo e internamente eu substituo pelo aspas simples. Ao colocar o aspas duplo ao redor, eu consigo imprimir a variável sem a necessidade de ficar fazendo a concatenação. Página, conferir agora sim. Mas ele imprimiu página 0 e menos 1. Existe esta página? Não. Mas se eu for para a última, imprimiu correto, 300, em seguida 299, falta fazer funcionar agora o onClick. Acrescento um clique, pego este como exemplo, posso pegar ele mesmo, copio e acrescento depois do atributo class neste local. E passo como parâmetro a página anterior. Colo neste local, posso imprimir a variável diretamente porque ela está dentro do aspas duplo. Isso aqui está dentro do aspas duplo, incluindo a variável, posso imprimir diretamente. Confiro, venho na última página, acesso à página 300, exato, usuário 10 ao 19, 299, usuário 20 ao 29, está imprimindo corretamente. Só falta agora corrigir quando eu estou na primeira página,
Se eu estou na primeira página, existe a página 0? Não, não existe. Erro nenhum usuário encontrado. Eu preciso fazer esta correção. Atualizo novamente, ok, carregou. Para não acessar, não carregar essas duas páginas, eu faço um hífen para verificar se o valor, sendo esta página anterior, se esta página anterior for menor que 1, não deve ser impresso. Se for 1, deve imprimir. Se for menor, não deve imprimir. Então, neste local, se for a página anterior for maior ou igual a 1, então deve acessar este hífen. Se não for, não deve imprimir. Pego isso daqui, recorto e colo internamente. Confiro agora, atualizo, estou na página 1, não tem páginas anteriores, então não deve ser impresso. Venho na última página, existe 300, 299, 98, 97, funcionou corretamente. Está listando os usuários de forma decrescente. Falta posterior. Também quero apresentar no máximo 2 links. Eu esqueci do máximo. Neste local você pode alterar. Por exemplo, quero colocar 3, atualizo, venho na última, está colocando 3 links. Você quer colocar somente 1, salvo, venho, verifico na última, um link antes em relação à página que o usuário está. Eu acho que 2 links é o ideal. Somente antes de ir, eu acho que eu tenho mais alguma coisa que eu quero colocar. Vamos ver se tem mais alguma coisa que interessa em relação ao layout da paginação, em relação ao tamanho. Eu quero alterar o tamanho SM. Coloco dentro da tag UL, onde que está neste local, eu acrescento mais este seletor, sendo paginação SM. Conferir se não vai ficar muito pequena. Não, acho que ficou um tamanho adequado. Venho em relação à última, falta as 2 posteriores. É isso que eu preciso fazer. Também crio um for, depois da página que o usuário está, for, crio uma variável de inicialização, página underline dep, que sendo depois, pego o valor que está dentro da variável página, acrescento mais um, somo mais um, porque eu quero é a próxima página, acrescento a parte para verificar, página depois, sim, exato, for menor ou igual cifrão página, colocar correto, anteriormente eu coloquei errado, em seguida cifrão max link, o máximo de link, sempre que passar aqui pelo for, deve ser incrementado. A variável página depois deve ser incrementada. E agora sim, eu recorto isso daqui, dados, e acrescento internamente. Ele vai imprimir 2 vezes, somente preciso alterar. Ao redor o aspas duplo, vocês já sabem porque eu estou fazendo isso, porque eu posso imprimir a variável diretamente dentro do aspas duplo, não preciso ficar fazendo a concatenação, complicando. Posso imprimir a página, está dentro desta variável página depois, colo, confiro, atualizo, exato. Estou na página 1, está imprimindo página 2 e 3. Imprimiu corretamente, só falta acrescentar o onClick. Quando o usuário clicar, deve chamar esta função. Acrescento isso dentro do class, está href, posso acrescentar neste local. Inclusive, este é um clique da parte superior, eu colo depois do href, neste local, assim. E aqui um clique não é a página anterior, é a página depois, posterior. Confiro, atualizo, quero navegar para a página 2, exato, 2.999, página 3, 89, 4, 79. 2 anteriores, página 2 e 3, posteriores 5 e 6. Venho na página 6, exato, 8, 10, 12, 14, estou pulando a ímpar, mas ele apresenta a opção para navegar. Depois eu venho em 28, 27, 25, estou navegando agora nos ímpares. Está funcionando corretamente em relação à navegação, mas eu tenho um problema.
venho na última página. Qual é a última página? 301. Por que ele está apresentando 302, 303? Eu nem tenho esta página. Preciso ocultar. Quando chegou na última página, não deve apresentar mais a opção. Também acrescento um hífen para verificar. Se cifrão página depois, se ela for menor ou igual cifrão quantidade, quantidade de páginas. Lembram do cálculo que eu realizei aqui na parte superior? 301 deu primeiro 300,9, depois eu setei que não existe página quebrada, só página inteira. Utilizei esta função para arredondar para 301. Então, 301. Se o 301 for maior, então ele deve imprimir. Ou melhor, eu vou ler como que está aqui. Se a página depois for menor ou igual à quantidade de página, acessa este hífen. Em seguida, recorto isso daqui e colo internamente. Só conferir quantidade, exato, é isso mesmo. Retorno no projeto, atualizo, venho na última página, estou na página 301 e não tenho a opção de ir para a próxima. Por quê? Porque eu já estou na última página. Venho na primeira, tenho as duas posteriores, consigo navegar, venho na primeira, não tem as anteriores. Só tem aqui um ponto e vírgula. Onde que está esse ponto e vírgula? Algum lugar eu estou aqui imprimindo ponto e vírgula. Não é necessário esse ponto e vírgula. Agora sim, não tem mais esse ponto e vírgula. Posso diminuir a quantidade de registro por página para conseguir ver melhor. Coloco 5 registros. Coloquei 5 registros por página. Agora eu tenho 602 páginas. Mas, conforme eu setei, o ideal é colocar 40 registros. 40 registros é uma quantidade suficiente. Observe que já tem bastante registro, 40, e acima de 40 eu acho que fica muito registro por página. Alguns lugares utilizam 100, mas máximo é 100, não ultrapasse de 100 porque fica muito longo e aumenta o processamento. Coloco 40 porque o meu hábito é colocar 40 registros por página. É claro, se você está listando algum lugar que tem uma quantidade enorme de registro, eu acho que 100 é ideal. Mas, por exemplo, você tem outro lugar que você tem no máximo 10.000 registros, eu acho que 40 registros por página fica melhor. Eu deixo 40 mesmo, 40 resultado por página. Desta forma está implementado a nossa paginação. Falta retirar esse número 1. Já estava esquecendo de retirar isso daqui, porque não é necessário mais imprimir. É necessário só imprimir a palavra ações. Somente isso que eu quero fazer. O próximo passo é implementar o cadastrar com PHP e JavaScript. É isso que será implementado na próxima aula. Então, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Eu aguardo você na próxima aula.